Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo. Muito obrigado, amigo espectador, amiga espectadora, por estarem conosco em mais um programa Chaves do Paraíso. Esse programa que procura fazer uma ponte, uma ligação entre a cultura, a religião, a filosofia, os valores islâmicos e a nossa sociedade brasileira, ocidental. Imagino que ao longo dos programas que nós já apresentamos até hoje, você deve ter percebido que há sim diferenças, e é isso que faz a beleza da vida humana, mas também há muitos pontos de contato, muitas semelhanças da cultura islâmica com a nossa, que é uma cultura de origem ibérica, indígena e africana também, mas a gente sabe que os árabes permaneceram durante quase 8 séculos na Península Ibérica, então há uma certa familiaridade da nossa cultura brasileira, de origem portuguesa, ibérica, com a cultura árabe, islâmica. Muito bem, nos últimos programas você percebeu que nós abordamos um tema muito importante, muito relevante para a sobrevivência, para a permanência, para o renascimento do Islã, e nós falamos que esse renascimento, essa revivificação da religião islâmica aconteceu há cerca de mais ou menos 1400 anos, quando o Imam Hussein, alayhi salam, que a paz esteja com ele, se rebelou, se revoltou contra o governo opressor, injusto, corrupto da sua época. E de lá para cá, os muçulmanos a cada ano, durante os 10 primeiros dias do mês de Muharram, fazem a lembrança, trazem ao presente esses fatos tão importantes para a consolidação da religião islâmica. Hoje, de certa forma, nós daremos continuidade a esse processo, quando nós falaremos, nós estamos no mês de Safar, e nesse mês nós tivemos um evento muito importante para que essa lembrança permanecesse viva nas mentes e nos corações dos muçulmanos do mundo inteiro. Nesse período, os sobreviventes do massacre de Karbala, Sayyida Zainab e o Imam As-Sajjad, que a paz esteja com eles, chegaram a Bilad Sham, a região da atual Síria, mais especificamente em Damasco, que era a capital do Império Omíada na época. E na corte de Yazid deram uma verdadeira lição de moral, chamaram os muçulmanos à realidade, conscientizaram a Umma Islamia, a comunidade islâmica, da gravidade dos fatos que haviam acontecido em Karbala. E é para falar desses fatos, então, que nós trazemos com muita satisfação ao programa de hoje um dos maiores teólogos e um dos maiores líderes islâmicos do país, Sheikh Wahid Khuda Bakhshi. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum salam, querido irmão. Grande prazer tê-lo conosco. Prazer todo é meu estar aqui com vocês. Para aprender com o senhor, sobre a centralidade, eu diria, Sheikh, desses fatos da chegada dos familiares do profeta, os sobreviventes do massacre de Karbala a Damasco, e esse fato que foi o discurso, que foi a conscientização, que foi o relato dos fatos terríveis que aconteceram ali, inclusive para divulgação do que aconteceu e para o fortalecimento da religião islâmica. Por favor, a palavra é sua. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Eu já vou entrar no assunto para não perder tempo. Como o senhor falou, estamos no segundo mês, no calendário árabe, calendário islâmico, que seja o mês de Safar. Primeiro mês é Muharram, o segundo é Safar. E como nosso querido o Imam Khomeini disse, que esses 2 meses, Muharram e Safar, que ressuscitaram o Islã, podemos dizer, porque como o Imam Hussein ressuscitou o Islã, o verdadeiro Islã, com o sangue dele, porque depois do falecimento do profeta Muhammad, muita coisa da religião mudou. Imagina, veio um profeta, se chama Muhammad, Deus manda ele como um guia para o povo da época, e depois do falecimento dele, uns ficam discutindo para quem pegar o poder, e até chegando na época de Bani Umayya, Umíadas.
talvez muita gente não saiba de onde vem essa palavra Omíadas. Umayya, nome de uma pessoa, de Muawiyah e os filhos dele, Yazid, filho de Yazid também, o segundo Muawiyah, todos eram descendentes de Umayya. E como, se você estudar a história do Islã, vai perceber que antepassados, né, deles, como Muawiyah e Yazid, nem aceitaram a religião islâmica no início. Exatamente, foi um ponto que quando o Imam Sajjad chegou naquela celebração que o Yazid preparou, falou para ele: você é filho de quem? Eu sou filho de quem? Que eu vou mencionar depois. Mas esse mês, eu quero dizer que, como o mês de Muharram, são 2 meses de tristeza, de luto, porque essa história trágica, né, a história trágica de Karbala não acabou no 10º dia de Muharram em Karbala, continuou até cidade de Damasco, no Levante, na Síria atual. Então, sabe, os membros da família do Imam Hussein, se você pesquisar quantas pessoas saíram de Karbala no 10º dia, como Sayyida Zainab, como Imam Sajjad, como Sayyida Ruqayya, e quantas pessoas chegaram na Síria, no Levante, e quantas pessoas conseguiram chegar para casa em Medina. E muitos faleceram nesse caminho. Como que faziam eles sofrerem? Então, só para nossos queridos saber como que é, eles levaram eles, né, como prisionários, como cativos, né, para Levante, onde foi capital do governo de Yazid. E o Yazid, a propaganda que ele fez, como o pai dele, Muawiyah, ele sempre fazia uma propaganda gigantíssima que ele fazia contra o Imam Ali, por exemplo, você sabia, até uma certa data, todo mundo tinha todos os sheiks, todos os líderes religiosos nas mesquitas no Levante tinham que amaldiçoar o Imam Ali antes de começar a palestra. Isso foi uma obrigação dos líderes. Se alguém não fizer, já no dia seguinte Muawiyah chamava ele: você a partir de hoje não pode falar nada. Tudo bem, eles não acreditavam em Ali como primeiro imam, como sucessor do profeta, mas não acreditavam nele como quarto califa, quarto sucessor. Então por que amaldiçoar? Então olha a propaganda deles. O Yazid fez a mesma coisa. Chegaram Zainab, irmã do Imam Hussein, Imam Sajjad, que seja filho do Imam Hussein, Ali Sajjad. Sajjad, a tradução correta em árabe é alguém que faz muita prosternação, vem da sujud. Sajjad, sighatul mubalagha, da árabe. Quem faz tudo. Se der tempo eu vou falar um pouco sobre a vida do Imam Sajjad, não sei, vai dar tempo ou não, mas então decoraram a cidade, decoraram o palácio até chegar eles. Ele comprou todas as autoridades, chefes das tribos. Vamos celebrar hoje, que hoje é o dia da vitória. Um grupo de Khawarij, Rawafid, quem saiu da religião contra o governo islâmico, como eles dizem, saíram da religião e levantaram contra o governo do Islã, fizeram uma revolução, queriam fazer uma revolução contra o Estado Islâmico, como eles diziam. O povo da época, o povo no Levante, não sabiam quem está chegando, quem que é. Colocou a cabeça do Imam Hussein na frente dele, o Yazid, celebrando. Quando você lê a história, vamos pensar nesses pontos importantes da história. Como o Imam Hussein poderia aceitar Yazid como sucessor do profeta da misericórdia, profeta de paz, de amor, de justiça,
Yani profeta é Nabi al-Rahma, né? Esse profeta da misericórdia, e agora sucessor dele coloca a cabeça do neto do profeta batendo, brincando com os dentes do Imam Hussein. Ele era poeta e lendo poesia, celebrando. A primeira coisa, o Sayyida Zainab levantou e começou a falar. Falou umas coisas que é bom. Hoje em dia tem vários sites em português e inglês, e às vezes, se você não sabe inglês, você pode colocar nos aplicativos de inteligência artificial, vai traduzir para você muito. Hoje em dia, ninguém pode dar desculpa, falar que eu não li, eu não achei nada, nenhum artigo sobre essa história. Mas é bom a gente estudar sobre isso, o que aconteceu, né, no ano 61 de Hijra, no calendário islâmico, no Levante. Daí o Imam Sajjad levantou, Sayyida Zainab levantaram, falaram umas palavras que todo mundo chorou. Todo mundo. Está na história que não tinha ninguém que não chore naquela reunião. E umas autoridades, né, falaram, a gente não sabia. Você matou o neto do profeta? Matou o neto do profeta? Querido cristão ou querida cristã que está assistindo, às vezes eu falo assim, se o profeta Jesus tivesse um filho, um neto, como vocês cristãos tratavam? Reagiriam. Mas olha, alguém em nome da religião, né, falando que eu sou sucessor do profeta, mata neto do profeta. Daí o imam perguntou, quem sou eu, Yazid? Fala para eles. Quem foi meu pai? Quem foi meu avô? Yazid ficou quieto. E você? Filho de quem? Quem é Sufyan? Né? Porque eles falam, Nahnu Shi'at Abi Sufyan, ou Al Abi Sufyan. Né? Nós somos seguidores da linhagem de Sufyan. Que foi um dos maiores inimigos do profeta. Exatamente. Os maiores inimigos que depois da vitória de Meca, eles aceitaram a religião islâmica, obrigados a aceitar. Mais por conveniência política do que por consciência religiosa, né? Exatamente. A situação mudou, totalmente mudou. Yazid tinha que libertar eles. Yazid tinha que fazer Majlis Azar. Sabia disso, Omar? O Yazid mandou fazer Majlis Azar para quem ele tinha mandado matar. Só explique por gentileza, Sheikh, o que é Majlis Azar. É quando a gente faz uma cerimônia, a gente se une e conta a história de Imam Hussein, de tristeza, choramos, né, para os sofrimentos que aconteceu com o Imam Hussein. Então ele, imagina, mandou matar ele e depois chamou todo mundo no dia seguinte para chorar para esse martírio. E depois, com respeito, tinha que dar eles para a cidade deles, Medina, com respeito. O senhor só me permita, eu sei que eu não curto, mas eu considero esse ponto que o senhor está mencionando muito importante, porque assim, então, não sei se o espectador... Então, Sheikh, eu só gostaria de interrompê-lo, por gentileza, nesse momento, sei que o nosso tempo é curto, mas para ressaltar, assinalar essa questão que eu considero muito importante. Não sei se o espectador e espectadora perceberam, nós tivemos aqui uma mudança muito importante do ponto de vista político, porque aquele evento que o Yazid organizou para ser o coroamento, o ápice da sua, entre aspas, vitória no campo de batalha, na verdade se tornou um símbolo da sua derrota. E a partir desse ponto, Sheikh, me corrija se eu estiver errado, por gentileza, iniciou um movimento em todo o Império Islâmico de revolta. Então, aquilo que aparentemente, por outro lado, foi uma derrota do Imam Hussein, na verdade foi uma grande vitória, que acabou minando, não é, a dinastia omíada, o império na época, e suscitou várias revoluções em outras províncias do Império Islâmico, por gentileza. Exatamente. Você mencionou um ponto muito importante. O Imam Hussein
como conseguiu vencer com o sangue dele para acordar o mundo islâmico da época, para todo mundo saber que qualquer um que senta na cadeira do profeta não tem mesma santidade, vamos supor, ou mesma posição, não. Infelizmente, o Khilafat Bani Umayyah, califado de Umayyadas, foi um ponto escuro na história do Islã. Até hoje temos essa divisão. Eu vou dar um exemplo. ISIS, no mesmo lugar, né, Levante, na Síria, eles se chamam de Shi'at al-Abu Sufyan. Sabia disso? Tem umas bandeiras pretas. Então, nós seguimos o mesmo caminho. Então, eu não estranho se eles degolam criança, se eles matam inocentes, se eles fazem todos esses atos terroristas em nome da religião ainda. Isso existia 1.300 anos atrás, e por isso o Imam Hussein levantou contra eles. E por isso que até hoje, Shia, a palavra xiita, literalmente significa seguidor. Shia é seguidor do Ali, Shia Ali. Os seguidores do Imam Ali, seguidores do Imam Hussein, não toleram esses atos terroristas, não toleram esses grupos radicais. Depois de Yazid, veio o filho dele, Muawiyah. Muawiyah, filho de Yazid. Sabe? Porque o pai também era Muawiyah. Sim, sim. Chamamos de segundo Muawiyah. Interessante. É bom pesquisar um pouco sobre eles. Muawiyah foi para Mesquita no início da Khilafa, porque o califado dele não durou uns meses. E começou a falar assim: meu pai fez errado, meu avô fez errado, e essa cadeira, esse lugar, essa posição que eles usurparam, eu não quero fazer a mesma coisa, não quero usurpar, isso não é meu direito, e eu não quero ficar. Daí veio Marwan, né, falou para ele depois que, não, mas vamos fazer um grupo de conselho, esse grupo vai liderar o governo islâmico. Ele não aceitou fazer parte do grupo, falou: eu quero sair, porque eu sei que isso é um pecado, ficar aqui não é meu direito, direito da família do profeta. Marwan daí assumiu, ficou no lugar dele, começou Bani Marwan, digamos assim, tipo califado Umayyadas, tem tipo uma divisão entre Bani Sufyan, Muawiyah, Yazid e Muawiyah, filho dele, depois vai para Bani Marwan. Marwan também não durou. Yazid, quase 3 anos governou. Filho dele uns meses. Depois chegou para Marwan, também uns, acho que 3 anos. Uns 2, 3 anos. Mas depois veio o filho de Marwan, pior que todos eles, Abdul Malik bin Marwan, liderou, acho que 21 anos. E olha só como o Imam Sajjad, quando ele era imam, viveu na época desses iníquos, corruptos. Abdul Malik está na história. Ele mandava degolar alguém de Shia, né, descendente do profeta. Shia de Ali. Shia de Ali, seguidores do Ahl al-Bayt, degolar ele na frente e ele almoçar. Ele falava que assim com mais vontade. Hajjaj ibn Yusuf, Hajjaj, filho de Yusuf, um general do califado de Abdul Malik. Mais de 130 mil seguidores do Ahl al-Bayt ele matou, fazia montanha dos mortos. Exatamente o que os seguidores deles estão fazendo nesses grupos terroristas. Resumindo, porque não temos muito tempo para... Se a gente puder já se dirigir para o final, eu pedi a sua última mensagem. Desculpa, eu falei muito. Não, que é isso, não tem que pedir desculpa, não. Eu quero dizer que o Imam Ali Sajjad, a época dele foi
a época mais difícil, quando a gente lê a história dos imãs, anos e anos sofreu, não deixavam ele dar aula, não deixavam ele falar tipo, nada publicamente, não deixaram eles em Medina fazer nenhuma cerimônia de luto para o pai dele, irmãos dele, sobrinhos dele, que todos foram mortos em Karbala. Não tinha nada de tipo, liberdade para fazer, porém ele conseguiu explicar e fazer uma jihad que chamamos jihad tabyin, jihad de esclarecimento. A palavra jihad literalmente significa um esforço. Então, o meu esforço hoje, eu não preciso me esforçar só para ir para a batalha e guerrear. Não. Nosso esforço hoje é isso, esclarecer. O verdadeiro Islã é isso, falso Islã é outro. O que o Imam Sajjad fez, o que o Sayyida Zainab fez, isso é algo, quando você escuta as palestras do mártir Ayatollah Khamenei, ele utilizou essa palavra, jihad tabyin, jihad de esclarecimento. É nosso dever de hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, nós que moramos aqui no Brasil, não temos a mídia, como o Imam Sajjad não tinha. Quem tinha propaganda, a mídia, era Muawiyah, filho de Yazid, né? Mas, porém, conseguiu. E vamos tentar, e vamos conseguir. Temos que explicar para nossos amigos, nossos colegas, tem que explicar para... Está no trabalho, está na faculdade. Isso é nossa jihad, nosso... na verdade... Nossa missão. Nossa missão de hoje, quem está no lado certo da história, quem está no lado errado da história, temos que explicar isso e esclarecer. E obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Sheikh Wahid, é sempre um grande prazer tê-lo conosco, e é o que nós procuramos fazer também no programa Chaves do Paraíso, essa jihad tabyin, ou seja, esclarecer, informar e trazer informações verdadeiras, não é, Maulana? Porque infelizmente hoje, com a proliferação das redes sociais, temos muitas fontes verídicas de informação, mas também infelizmente temos muita mentira. Fazemos um convite para que você, espectadores e espectadoras, estejam conosco no nosso programa. Wassalamu alaikum, que a paz esteja convosco.